Olá, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Joyce Kelly. Hoje nós vamos falar sobre forças ou ligações intermoleculares. O nome intermoleculares, pessoal, refere-se a entre as moléculas. Então vamos lá. Observando a imagem, vemos que temos água e éter nos dois primeiros recipientes. E após certo tempo, vimos que apenas o éter evaporou. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque o éter é mais volátil que a água. Volatilidade significa ter um menor ponto de ebulição. O ponto de ebulição ele está relacionado às forças intermoleculares. As forças intermoleculares existentes no éter são mais fracas que as da água. Os compostos moleculares, eles se encontram à temperatura ambiente e nos três estados físicos, o que nos leva a crer que existe uma diferença na intensidade das interações entre as suas moléculas. Nos sólidos moleculares encontramos moléculas organizadas e com pequena liberdade de movimento, o que indica que nesse estado a interação é a maior possível. No estado líquido, aumenta o grau de liberdade das moléculas devido a uma diminuição na intensidade das forças intermoleculares. No estado gasoso, a distância entre as moléculas é grande e a sua liberdade de movimento é máxima, indicando que não existem interações entre elas. Para que isso ocorra, uma mudança de estado num composto molecular é preciso fornecer ao sistema uma enorme quantidade de energia, entendido? A intensidade da força, ou seja, pessoal, uma enorme quantidade de energia aumenta a intensidade das forças moleculares. Quanto maior for a intensidade das forças intermoleculares, maior será a energia necessária para provocar mudança no estado e, consequentemente, maiores serão os pontos de fusão e ebulição dos compostos moleculares. É importante ressaltar, gente, que durante uma mudança de estado ocorre simplesmente o afastamento das moléculas, ou seja, somente as forças intermoleculares são rompidas. Temos três tipos de forças intermoleculares: as forças de polo induzido, de polo e pontes de hidrogênio. As forças de polo induzido ocorrem exclusivamente em moléculas apolares e são as forças mais fracas. São as forças de Van der Waals, as de polo, também chamadas de forças de polo permanente. Elas são as segundas mais fortes, e as pontes de hidrogênio são em moléculas polares. Forças de polo induzido, elas acontecem entre as moléculas apolares, ocorrem em todos os tipos de moléculas, mas são as únicas que acontecem entre as moléculas apolares. Considerando uma molécula apolar isolada no estado gasoso, percebe-se que ela não apresenta polos, mas em uma substância formada por esse tipo de moléculas no estado sólido ou líquido, devido à sua proximidade, ocorrerá uma deformação momentânea em nuvens eletrônicas das moléculas, originando polos
positivos e negativos, digamos assim. Essa definição ela é a dispersão de London. Temos o O2, por exemplo, que é apolar. Podemos observar que moléculas apolares, de um modo geral, são gasosas. Por que isso? Porque a força intermolecular para prender a molécula ela é baixa. Então, ela se rompe com muita facilidade. Então, as moléculas geralmente se encontram livres. Mas por que é chamada de dipolo induzido? Podemos imaginar um oxigênio em sua eletrosfera e imaginar sua pressão. Aqui a gente pode aplicar uma pressão e diminuir a temperatura, assim deslocar a eletrosfera para uma região e deixar todos os elétrons. Quando aumentar a pressão e diminuir a temperatura, a gente força o deslocamento da eletrosfera e vai ter uma região positiva e outra negativa. Então, criou um dipolo induzido. Exemplos para isso temos a H2, O2, F2, Cl2, CO2, CH4, entre outros. A figura mostra a formação de dipolos temporários. Ao ocorrer a aproximação de dois átomos, os quais aproximaram inicialmente uma distribuição uniforme dos elétrons. Ao se mover aleatoriamente em um átomo, os elétrons podem ser coletados em um ponto, tornando essa parte eletricamente mais densa que a outra. Esse posicionamento assimétrico ele leva ao desenvolvimento de um dipolo instantâneo, digamos assim, por um intervalo curto de tempo no primeiro átomo. Esse dipolo temporário ele perturba a densidade de elétrons do segundo átomo que está próximo. Isso resulta na indução do segundo átomo que está próximo. As forças de London, elas são sempre atraídas por natureza. E a energia de interação dos átomos aqui é inversamente proporcional à sexta potência da distância entre dois átomos. Forças dipolo-dipolo, também chamadas de permanente. Elas acontecem entre as moléculas polares. Veja como, por exemplo, a interação que existe no HCl sólido. Esse tipo de interação é o mesmo que acontece por exemplo, no Na+, no Cl-, que é na ligação iônica, que a gente viu nas aulas anteriores, porém com menor intensidade. Temos alguns exemplos de substâncias polares que podemos exemplificar no HCl, no HBr. As extremidades dos dipolos em um átomo geralmente possuem uma pequena carga parcial. A parte positiva mais uma parte negativa que se atraem e assim sucessivamente são dois polos. Daí se dá o nome de polo, certo? E chamada de permanente porque essa eletrosfera ela permanece sem variação, ok? Pontes de hidrogênio.
Por ser mais intensa, é um exemplo extremo da interação de polo e ocorre muito mais comumente em moléculas que apresentam átomos do hidrogênio ligados a átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio, os quais são altamente eletronegativos, originando dipolos muito acentuados. Veja, por exemplo, as pontes de hidrogênio existentes entre as moléculas de água. Moléculas de água, polos positivos e negativos. Interação de polo, onde espacialmente cada molécula de água está circundada por 4 outras moléculas. Quando um átomo de hidrogênio está ligado a um átomo mais eletronegativo, uma carga positiva é criada nele. Como resultado, o átomo, digamos, o oxigênio em água, ele recebe carga negativa. Quando o OH de um átomo se aproxima de oxigênio de outro átomo, ele se atrai fortemente, portanto, formam-se ligações de hidrogênio. Agora vamos ver um pouco sobre polaridade, a relação de polaridade, forças intermoleculares e ponto de ebulição. Um pouco mais. Dois fatores que influenciam no ponto de ebulição: tipo de força intermolecular e o tamanho das moléculas. Quanto mais intensas as atrações intermoleculares, maior é o seu ponto de ebulição. E quanto maior for o tamanho de uma molécula, maior a sua superfície, e é o que propicia um maior número de interações com outras moléculas vizinhas, o que acarreta um ponto de ebulição maior. Para comparar o ponto de ebulição de diferentes substâncias, a gente deve considerar os fatores da seguinte forma: em moléculas de tamanhos iguais, quanto maior a intensidade da interação, maior o seu ponto de ebulição, certo? Então, a ordem crescente da interação é a seguinte: o dipolo induzido ele vai ser menor do que o dipolo-dipolo e vai ser menor do que ponte de hidrogênio. Em moléculas com mesmo tipo de interação, quanto maior o tamanho da molécula, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Vejamos alguns exemplos. O diagrama ele vai mostrar os pontos de ebulição de 4 compostos formados pelo hidrogênio com elementos da família 4A da tabela periódica, que vai ser o CH4, SiH4, GeH4 e SnH4. Essas 4 substâncias são formadas por moléculas apolares e apresentam o mesmo tipo de interação: dipolo induzido e dipolo induzido. Assim, o tamanho das moléculas é o único fator responsável pelos diferentes pontos de ebulição dessas substâncias, ok? Certo. Agora, a gente vai comparar os pontos de ebulição de 4 compostos formados pelo hidrogênio com elementos da família 6A e 7A da tabela periódica, que são eles: da 6A,
água, H2S, H2SE, H2TE e do 7A, HF, HCl, HBr, HI. A gente pode observar então que a água e o ácido fluorídrico, a água sendo da família 6 e o ácido fluorídrico da família 7, são os que apresentam os maiores pontos de ebulição de cada grupo, né? Isso ocorre porque essas substâncias elas interagem através das pontes de hidrogênio, que são as forças intermoleculares de maior intensidade. As demais substâncias de cada grupo têm interações do mesmo tipo, que é a dipolo-dipolo. Portanto, o tamanho das moléculas é sim o fator determinante dos seus diferentes pontos de evolução. Agora vamos falar um pouco sobre a solubilidade relacionada com a polaridade e forças intermoleculares. Em um copo, quando contém um copo contendo água, quando adiciona-se uma colher de açúcar, observa-se que misturando-se a água ela torna-se inicialmente curva, mas depois de agitar essa mistura, ela desaparece, não é verdade? E o sistema começa a ficar claro e transparente. Depois de você notar que ficou transparente, você provando essa mistura, percebe, sem tirar o gosto doce característico do açúcar, o que vai comprovar que o açúcar, na verdade, ele não desapareceu da água, mas sim continua presente lá. O açúcar e a água, eles se misturaram na água, de maneira que você não conseguiu distingui-los mais, nem com auxílio de um microscópio muito potente. No entanto, nem a água nem o açúcar se modificaram, mantendo suas próprias características. Dizemos então que o açúcar se dissolveu na água e que formada uma solução, onde a água é um solvente e o açúcar é o soluto. As moléculas do açúcar, unidas fortemente em formas de cristais, foram separadas pela atração que as moléculas de água exercem sobre elas. Assim, as moléculas de água arrastam e envolvem as de açúcar, impedindo que elas voltem a se unir. Isso acontece porque as moléculas apresentam na sua estrutura semelhanças com as moléculas da água, de acordo com a imagem que vocês estão vendo. Note que tanto a molécula de água como a de açúcar apresentam átomos de hidrogênio ligados a átomos de oxigênio, formando grupos OH. Portanto, entre as moléculas das duas substâncias podem ocorrer as interações intermoleculares. São chamadas as pontes de hidrogênio. Essas interações, elas permitem explicar a grande solubilidade do açúcar em água. Tanto as moléculas de água como de açúcar elas são polares, o que permite uma generalização. Por ser polar, a água ela é um excelente solvente para substâncias polares.
Assim, a gente pode fazer a seguinte análise, que substâncias polares, elas tendem a se dissolver em solventes polares e substâncias apolares tendem a se dissolver em solventes apolares. Ou seja, semelhante dissolve semelhante. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que tenham entendido bastante coisa e até a próxima.